Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, o capítulo 15. Quero ler com você o verso 17 apenas. Nada nesse mundo vai satisfazer você. O único lugar que vai satisfazer você é a presença dEle. É a presença dEle. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso de número 17. Aleluia. Glória a Deus. Meus pais moram em Santa Catarina, num lugar muito bonito que chama Itapuá. Alguém já ouviu falar de Itapuá? Já ouviram falar? É uma praia que tem no litoral norte, a primeira praia de Santa Catarina. E eles moram lá em Itapuá. Eu morei lá quase 12 anos. Meus pais foram para lá em 1994, quando nós saímos lá do norte do Paraná, de uma cidade chamada Santo Antônio da Platina. Quem conhece Santo Antônio da Platina? Tem gente que conhece? E nós saímos de lá e fomos então para Itapuá. E eu cheguei lá, molecão de tudo, juvenil, e coisa gostosa, né? Nós chegamos lá na temporada, e coisa boa, ver a praia lotada, e sol, e mar. Eu gosto muito de praia. E uma das coisas interessantes que eu percebo quando a gente vai assim para a praia, ou para qualquer outro lugar onde a gente vai aproveitar um pouco da água e um pouco do sol, é que quem quer se bronzear precisa se expor ao sol. É impossível alguém que vai passar 5 dias, uma semana, 10 dias na praia e queira ficar bronzeado. Ele precisa se expor ao sol. Se você alugar uma casa na praia e ficar 10 dias na praia, os 10 dias trancado na casa, ninguém vai nem perceber que você foi para a praia. Porque a única maneira de você se bronzear de maneira natural é se expondo ao sol. E a única maneira de você ser bronzeado espiritualmente é se expondo sem reservas à palavra e à unção do Espírito Santo. Nós precisamos nos expor para o Espírito Santo sem reservas. Sem reservas. Você não vai de terno, você não vai de paletó para você tomar um banho de sol. Você vai com o mínimo de roupa, obviamente que de maneira comportada, para você poder tomar aquele sol. Então, de maneira comportada, se exponha o máximo que você puder à presença de Deus neste lugar, amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico querido, capítulo 15, o verso 17, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Vou ler mais uma vez. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Senhor, eis aqui a tua palavra que é santa, pois provém de um Deus que é todo santo, palavra que é poderosa, pois provém de um Deus que é poderoso, palavra viva, pois provém do Deus que é autor da vida. Senhor Deus, nós repreendemos hoje aqui toda distração, toda incredulidade, toda seta do maligno que vem tentar roubar a ação poderosa e gloriosa do Teu Espírito Santo acerca da Tua palavra nesta noite, neste lugar. E nós queremos, Pai amado, nos expor totalmente à ação do Teu Espírito, Pai amado, na ministração da Tua palavra, a fim de que tudo aquilo que o Senhor espera, tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seja, Pai amado, por nós absorvido hoje aqui. Nós temos, Pai amado, plena certeza e convicção de que o Senhor, de fato e de verdade, tem infinitamente mais para nós. Só que, Pai amado, na medida que o Senhor tem mais para nós, o nosso desejo também tem que ser, Pai amado, de desejar esse algo mais. Então nós desejamos nesta noite que a Tua palavra, Pai amado, ecoe, Pai amado, muito mais do que, Senhor Deus, ao ambiente físico deste lugar, mas a cada homem e mulher que está aqui, Pai amado, e que de maneira poderosa e gloriosa a Tua palavra cumpra, Pai amado, a Tua vontade, o Teu querer.
Pessoas que entraram aqui, Pai amado, ou estão, Pai amado, nas suas casas, onde quer que estejam acompanhando essa transmissão, se estão desanimadas hoje, receberão o renovo do Espírito Santo de Deus. Se estão enfermas, Pai amado, receberão a cura hoje em nome de Jesus. Se estão, Pai amado, possuídas pelo medo, Pai amado, a coragem, Pai amado, tomará conta da mente, do coração deles e delas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, cair em si é algo fundamental para todo ser humano. Em algum momento a gente vai precisar cair em si. O cair em si é quando os nossos olhos se abrem, quando a nossa mente se abre para um processo, para um propósito que Deus tem preparado para cada um de nós. 1888, tinha um homem chamado Alfred Nobel. E em 1888 o irmão desse cara ele faleceu. E havia um periódico francês que todos os dias pela manhã postava a morte das pessoas do dia anterior. Alfred Nobel, ele era o inventor da dinamite. E ele naquele dia de manhã pegou aquele periódico francês para poder ler acerca do que o periódico falava do seu irmão e da morte do seu irmão. Mas o que espantou Alfred Nobel foi que quando ele pega aquele periódico francês, o jornalzinho tinha se equivocado. Ao invés de narrar a morte do irmão, tinha narrado a morte dele. E tinha narrado de uma forma muito agressiva, muito forte. E o título era Morre o Mercador da Morte. E no decorrer da leitura, Alfred Nobel começa a ler a respeito dele mesmo, da sua quase morte equivocada ali. E dizia o periódico que o inventor da dinamite havia morrido, o mercador da morte, ao qual, através da sua invenção, muitas pessoas tinham sido mortas, dilaceradas, e famílias tinham ficado entristecidas, mães órfãs e filhos órfãos e assim por diante. E quando Alfred Nobel ele lê acerca dele mesmo naquele periódico, confundindo a morte do seu irmão com ele é impactado pelaquela palavra. E ele resolve então abandonar essa função de mercador da morte e ele pega toda a sua fortuna, que na época era 265 milhões de dólares, e ele começa então a ser um proclamador da paz. Ele começa a investir todo o seu dinheiro na paz. E ele até recebe um prêmio que leva o seu nome, Prêmio Nobel da Paz. Ele caiu em si após ele ler aquele periódico e ele resolve mudar a vida dele. Ele resolve mudar as suas atitudes. Todo ser humano, em algum momento da vida, ele vai precisar cair em si. Todo ser humano, em algum momento da vida, vai precisar ter um start para que a vida dele, dela, seja mudado. É interessante, queridos e queridas, que eu e você também precisamos, em algum momento da nossa vida, se ainda não aconteceu, precisamos cair em si. O cair em si é ocorrência de uma ação que vai ser muito intensa na nossa mente, no nosso coração, a respeito de algo que nós estamos estabelecendo e fazendo, que está totalmente equivocado a um propósito eterno do céu sobre as nossas vidas. Eu e você muitas vezes estamos direcionando a nossa vida segundo o nosso querer e a nossa vontade, sem cumprir um propósito eterno de Deus sobre as nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler, eu li apenas o verso de número 17, mas você sabe que esse texto, ele faz parte de uma parábola, a parábola mais conhecida da terra, que é a parábola do filho pródigo. Um sujeito que em determinado momento da sua vida ele sai de si. E o texto diz que esse sujeito, esse filho mais moço, esse filho pródigo, ele chega um dia para o seu pai e diz assim: pai, eu quero a parte que me cabe da herança. E eu quero sair da tua presença. Eu quero sair da tua presença. É interessante, queridos e queridas, como muitas vezes a gente tem tudo que a gente precisa, mas mesmo assim não é suficiente. A palavra de Deus, ela diz lá em Apocalipse que nos últimos dias os porões do inferno se abririam e espíritos enganadores sairiam aos quatro cantos da terra e enganariam inclusive os eleitos do Senhor. Há espíritos enganadores que passeiam pela terra para enganar homens e mulheres que têm um propósito de Deus nos seus corações, a fim de que esse propósito não se cumpra. Isso tem acontecido nos dias de hoje, e não é de hoje que isso acontece. Isso acontece há muito tempo. Isso aconteceu aqui, com o filho pródigo.
Algo soprou na mente dele, algo soprou no coração dele, dizendo para ele que aquilo que ele tinha não era suficiente. Ele resolve chegar então para o seu pai e dizer assim: olha, eu quero a parte que me cabe. O que eu acho muito interessante nesse texto, Jesus está contando essa parábola, é que naquele período nenhum tipo de herança era compartilhada antes do pai morrer. Mas mesmo assim, o pai dessa parábola, ele faz a vontade do seu filho. Ele é um pai que permite que o filho, ele então, no seu pedido, seja acolhido, seja atendido. Você conhece muito bem a parábola, eu não vou ler aqui o texto para você, mas eu vou pontuar alguns aspectos que eu acho que são fundamentais nessa parábola, para que nesta noite, esse cair em si seja revelador nas nossas vidas. Ele chega para o pai e fala: eu quero a minha parte da herança. E o pai diz assim: tá bom, filho, eu vou conceder para você então aquilo que te cabe. E o pai então libera para o filho a parte da herança. Você sabe da história, esse filho pega e ele vai, diz o texto, para longe, para um lugar longe. Verso de número 12 e 13, o filho mais moço deles disse ao pai: pai, me dá a parte dos meus bens que me cabe. E ele então repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Por que ele parte para uma terra distante? Porque nenhum filho, né, quer fazer algo errado perto dos olhos do pai. Parece que ele falou assim: puxa vida, eu vou ser o mais longe possível, porque eu quero rasgar tudo mesmo, eu quero aproveitar tudo mesmo, e eu não quero que meu pai veja, porque eu acho que meu pai vai ficar muito entristecido com aquilo que eu quero fazer. E ele pegou então a parte que lhe cabia da herança, ele foi para um lugar distante, e o verso 13 ainda diz que ele dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Dissipou, ele acabou com tudo aquilo que o pai tinha proporcionado para ele, tudo que o pai tinha dado para ele. Sabe uma coisa que eu fico pensando, queridos, quanto tempo, é óbvio que isso aqui é uma parábola, está contando uma história, tem um fundamento muito, muito intenso nessa história, mas se a gente pegar essa história e começar a analisar ela friamente, eu fico pensando, puxa vida, quanto tempo que um pai precisa trabalhar para de repente acumular bens que em muito pouco tempo os filhos conseguem consumir. Eu conheço muitas famílias que os pais demoraram muito tempo para conseguir adquirir bens, e filhos em tempo muito, muito curto conseguiram dissipar. Ainda hoje essa história não é uma história que não acontece mais, pelo contrário, ainda continua acontecendo. O filho dissipou tudo, ele acabou com tudo. E o texto fala a partir do verso 14 que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Veio sobre aquele país uma escassez. Eu acho interessante, queridos e queridas, que no tempo de escassez a gente começa a fazer coisas que normalmente a gente não faz. A escassez, ela é reveladora a respeito do quanto que a gente às vezes esbanja muita coisa. Quem é que lembra da greve dos caminhoneiros? Deixa eu ver, você lembra ou não? Ok. A cidade de Cornélio Procópio, assim, ela tem muitas descidas, né? E no tempo da greve dos caminhoneiros, o pastor Ednei, os postos quase que ficaram sem combustível, pelo menos lá na nossa região ficou muito sem combustível. E eu pegava, Celcinha, aquelas descidas ali da 15 de novembro, eu desligava o carro e deixava o carro descendo no ponto morto desligado. Alguém fez isso aqui nos dias assim da pandemia? Fez? Tem alguém que fez aí, ó. Porque no tempo da escassez a gente começa a fazer coisas que a gente normalmente não faz. A gente começa a dar valor para coisas que normalmente a gente não dá. O tempo de escassez, ele é revelador para nós, porque a gente começa a valorizar coisas que a gente comumente não valoriza e nem percebe que aquilo de repente tem tanto valor para nós, né? Fila nos postos de gasolina, fila em mercado, meu Deus do céu, o que um tempo de escassez faz? E um tempo de escassez, ele é interessante porque o texto fala que o filho pródigo, ele tinha gastado tudo que ele tinha. Mas o tempo de escassez não atinge apenas aqueles que não têm mais nada, atinge até quem tem tudo. Quando eu lembro do tempo da greve dos caminhoneiros, e aí eu estava olhando aqui o teatro que vocês fizeram, né? Esse tempo de pandemia, por exemplo, né? É um tempo que mesmo aqueles que não têm nada, como aqueles que têm tudo, são nivelados. Por exemplo, as UTIs estão lotadas. Se a UTI está lotada, não importa se você tem 3 milhões de reais na conta, ou se você não tem nada, ela está lotada, não tem para quem não tem nada, não tem para quem tem muito.
Porque a escassez, ela meio que iguala todo mundo, coloca todo mundo no mesmo nível. É interessante, queridos, que muitas vezes a escassez revela para nós o quanto que nós somos dependentes de Deus e não dependentes daquilo que o mundo proporciona para a gente. A gente se vê impotente. É igual um assalto, né? Se você já foi assaltado, sabe o que eu estou dizendo? É uma impotência terrível. Parece que você, meu Deus, o que é isso? Essa sensação de impotência é terrível. É uma sensação de que você não pode fazer nada. E nada que você faz é suficiente. O texto está dizendo para a gente que esse momento chegou na vida desse sujeito. Momento de escassez. Um momento onde a fome assolou a terra. A fome assolou a terra. E aqui, como eu estou dizendo para você, se a escassez chegou, mesmo ainda se ele tivesse muitos recursos, talvez os seus recursos não valeriam de muita coisa. Por quê? Porque a escassez chegou, não tinha o que comprar. Mesmo tendo recursos, ainda não tinha o que comprar. Mas esse sujeito, eu penso que ele começou a refletir a respeito de algumas coisas na mente e no coração dele, a ponto de ele dizer assim: puxa vida, mas e se eu tivesse guardado? E se eu tivesse poupado? Mas ainda assim não foi suficiente para ele cair em si. Ainda não foi suficiente para ser reveladoramente o coração dele. A escassez não foi suficiente. A falta daquilo que necessariamente estava sempre diante dele ainda não foi suficiente. Verso de número 15 diz que ele foi e se agregou a uns cidadãos daquela terra. E ele começou a trabalhar no campo, a guardar porcos. E o texto no verso 16 é muito forte, porque diz que ele desejava fartar-se daquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Puxa vida, o cara que tinha tudo, sai da presença do Pai, gasta tudo, rasga tudo, esbanja tudo, longe da presença do Pai, para que o Pai não possa ver. E de repente ele é colocado para cuidar de porcos, e ele está lá na lavagem, nas alfarrobas, alimentando os porcos. E ele tem o desejo de comer aquilo, mas ainda assim ele não pode comer. Ainda assim ele é negado aquilo que os porcos comem. Irmãos e irmãs, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando quanta coisa que eu e você de repente já vivemos na nossa história, das quais eu e você nos arrependemos muito, de situações das quais nós dissemos sim e de outras talvez das quais nós dissemos não. A vida do ser humano, em muito, ela é o e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Ou e se eu tivesse agido de outra maneira? Esses dias eu estava lá em Cornélio Procópio atendendo uma senhora, e no meio do atendimento ela falou assim: pastor, eu sou muito frustrada, muito decepcionada no meu casamento. Eu falei assim: por quê? Porque parece que seu marido é tão bom para a senhora. Não, ele é bom, mas o fulano lá é muito melhor. Eu falei: mas o que tem o fulano? Ela falou assim: não, é porque ele quis casar comigo e eu não casei. E se eu tivesse casado com ele, pastor, mas ia ser tão bom, eu acho. E se eu tivesse casado com ele? Às vezes eu atendo pessoas, queridos, que elas são tão traumatizadas com o seu passado, são tão marcadas pelo passado. E eu quero abrir um parênteses aqui neste momento, antes da gente continuar o texto, que o nosso futuro e o nosso presente, ele tem muito a ver com como nós lidamos com o nosso passado. Muito a ver. Eu gosto de estar bem longe assim de Cornélio, porque aí eu posso contar bastante história de lá e não vou chatear ninguém, né? Tomara que essa gravação, essa transmissão, pelo menos para essas pessoas aqui, eu não vou citar o nome dela, mas se eu contar a história, elas vão saber que é elas, né? Mas esses dias chegou uma pessoa lá e eu atendendo, e um rapaz, rapaz uns 48 anos, para mim é um rapaz, porque depois que eu cheguei nos 40, o cara é novo de tudo. É jovem demais, gente do céu. Quando eu tinha 16,
15 anos, eu olhava pro cara de 40 e falava, nossa, como é velho. Agora eu olho pro cara de 40 e falo, mas é um moço. E ele falou assim para mim assim, pastor, eu estou profundamente magoado, chateado com uma situação que aconteceu comigo. Eu falei, mas qual situação aconteceu? E ele contou a situação, eu falei, nossa, rapaz, é recente? Ele falou assim, não, pastor, faz uns 20 anos atrás já. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, como é que pode? Puxa vida, mas isso já aconteceu há tanto tempo, você ainda está dormindo com isso, sonhando com isso, perdendo o sono com isso? Mas o fato interessante na vida é que as pessoas não sofrem só em decorrência do passado, muitos sofrem em decorrência do futuro. Outro atendimento meu lá, pastor, esses dias foi de uma senhora, recém-chegada na igreja, recém-convertida, inclusive deu nome agora para participar da nova classe de novos membros para ser batizada. Ela disse assim para mim, eu ainda não conheci ela direito, foi o primeiro atendimento que eu fiz com ela no gabinete. Ela disse assim, pastor, eu tô muito angustiada, meu coração está muito apertado. Eu falei assim, por quê? Por que a senhora está com o coração apertado? Porque eu tenho 2 filhos e agora daqui a pouco eles vão para a faculdade e eu não sei, a casa vazia. Eu falei, não, isso a ciência explica, a psicologia explica, é a síndrome do ninho vazio, isso acontece mesmo, mas fica tranquila, a senhora vai lidar com isso, hoje tem muitos recursos para vocês conversarem online, né? Qual a faculdade que eles estão? Ela falou assim, não, um tem 3 anos, outro tem 6, eles ainda vão para a faculdade. Eu falei, meu Deus do céu, para que sofrer tão antecipadamente assim? Então tem pessoas que estão muito presas ao passado, outras muito presas ao futuro, e quando eu estou preso ao passado e eu estou preso ao futuro, eu deixo de desfrutar o presente. Agora pensa comigo, a única coisa que a gente tem, o que é? É o hoje. A única coisa que a gente tem é o presente. Enquanto nós ficarmos presos a alguma coisa que aconteceu lá no passado, ou ansiosos demasiadamente pelo futuro, nós vamos deixar de viver o hoje. É por isso que muitas pessoas passam as semanas assim, meu Deus, eu nem vi essa semana passar, porque está muito preocupado com o passado ou muito ansioso pelo futuro. Eu não estou dizendo para você que você não precisa programar o futuro. Estou dizendo para você que você não precisa planejar o futuro. O que você não pode fazer é viver o futuro antes dele chegar. Você precisa viver o presente, você tem que viver o hoje. Porque você só tem o hoje, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. O passado já passou e o futuro a Deus pertence, gente. O que a gente tem é o agora. É o agora que a gente tem. E nessa ótica de olhar muito para o passado, e nessa ótica de ficar muito preso à preocupação e à ansiedade do futuro, nós deixamos de desfrutar de coisas maravilhosas do presente. Eu estava conversando com o Celso hoje à tarde na casa dele, e a gente estava discutindo sobre como que a gente fica nessa expectativa de coisas grandes acontecerem, porque são coisas marcantes na nossa vida. As coisas grandes são tão marcantes na nossa vida, e nós criamos uma expectativa de que essas coisas grandes, elas vão suprir a gente, e vão ser fatos pontuais, que vão, de certa forma, marcar a gente com tamanha intensidade, que após ele não é preciso mais nada, e não é verdade. Não é verdade. A gente cria muita expectativa para fatos pontuais, que são grandiosos na nossa vida, mas que não são o ponto final. Por exemplo, um adolescente, ele diz assim, puxa vida, quando eu passar no vestibular, meu Deus, não preciso mais nada na minha vida. Vou passar no vestibular, eu vou ser plenamente feliz. Aí passa o vestibular, no outro dia começa a aula na faculdade, fala, meu Deus do céu, pensei que ia ser feliz, e não é. Aí aquela correria para poder se formar, pá. Aí ele pensa assim, meu Deus, o dia que eu tiver o diploma, não preciso de mais nada na minha vida, eu vou ser plenamente feliz. Aí de repente tem aquele dia, aquele momento, o momento da formatura, festa, família, fogos, música, aquele salão enfeitado, comida, bebida, uhul, nossa que legal, pá, passou outro dia, tem que colocar currículo para tentar arrumar um emprego. Ele percebeu que não era tudo, não era ponto final terminar uma faculdade. Aí ele fala assim, não, agora eu preciso arrumar um trabalho. Aí de repente ele diz assim, quando eu arrumar um trabalho eu vou ser plenamente feliz. Aí ele arruma o trabalho. Aí meu Deus do céu, o chefe puxa vida. E os amigos do trabalho, ele fala, meu Deus, eu pensei que eu ia ser feliz aqui. Mas já sei, se eu casar eu vou ser feliz. Aí ele cria expectativa. Ele fala assim, meu Deus do céu, agora eu vou ser feliz. Arruma uma noiva e casa. Ei, meu Deus do céu. No dia é festa, é alegria, é lua de mel. Oh, glória a Deus, aleluia. E começa a chegar as contas. Aí a toalha molhada continua a ficar em cima da cama. Ah, lasqueira. Aí a mulher fala assim, meu Deus, um cartão não está dando, preciso de 2, 3. Aí começa. Mas se eu tiver um filho, então eu vou ser feliz.
Aí tem um filho. Meu Deus do céu, gente. É uma alegria ter filho, mas vou falar para você, viu? Não vem com instruções. Não vem. Mas quando os meus filhos se formarem, eu vou ser feliz. A gente vai sempre criando essa expectativa de que quando chegar alguma coisa pontual, a gente vai ser feliz. E sabe o que a gente deixa de fazer? De viver aquele momento do hoje. Aquele momento do casamento, depois de 1 ano, 2, 3, mas que ainda tem namoro. Aquele momento de que você já é formado há 1 ano, 2 anos, mas você ainda tem expectativas muito grandes a respeito daquele trabalho que você tem. Nutrir a cada dia o teu presente, aproveitar com intensidade o teu presente. Muito bem, fecha o parênteses e vamos voltar para o texto. O sujeito desejava comer as alfarrobas e ele não podia. Aí vem o verso 17. E ele então caindo em si. Ele caindo em si. Gente, olha só o que precisou acontecer com esse sujeito para ele cair em si. Ele precisou perder tudo o que ele tinha. Ele precisou passar por um tempo de escassez. Ele precisou ter vontade de comer o que porcos comiam para cair em si. E quando ele caiu em si, olha o que ele disse. Olha o que ele disse quando ele caiu em si. Quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morrendo de fome. Quando ele caiu em si, ele lembrou de quem? Ele lembrou da casa do pai. Quando ele caiu em si, ele lembrou daquilo que ele tinha na casa do pai. Quando ele caiu em si, ele falou assim: puxa vida, até os trabalhadores do meu pai estão comendo melhor do que aquilo que me é oferecido agora. E aí ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me agora como um dos teus empregados. Ele caiu em si, conjecturou uma ação. E eu quero trabalhar um pouquinho com você isso aqui, porque isso pode acontecer com a gente. Esse texto aqui, ele tem 3 personagens. O primeiro personagem é um filho pródigo, é um filho mais novo, é um filho amoral, totalmente fora do moralismo. É um filho que quer curtir a vida, é um filho que quer gastar tudo, é um filho que quer esbanjar, é um filho que quer sair da presença do pai, ir para longe do pai, é um filho que não está nem aí com aquilo que lhe é oferecido na casa do pai. Mas você conhece o texto, você sabe que o texto também tem um outro filho, que é o filho certinho, é o filho moralista, é aquele filho que ficou na casa, é aquele filho que está sempre ali junto com o pai, é aquele filho que está ali auxiliando o pai em todas as coisas. E tem aqui um terceiro personagem, que é o pai. É o pai que fica ali no meio do caminho entre um filho que só quer curtir a vida e outro filho que está ali na casa dele, mas que não sabe curtir a vida. É interessante, queridos e queridas, que dentro desses personagens, esse filho pródigo, ele quando cai em si, ele conjectura algo na mente dele. E muitos de nós, muitas vezes, somos este filho amoral, esse que um dia saiu da presença do pai. E sair da presença do pai não necessariamente é sair da casa dele, porque tem muitos filhos que estão perdidos dentro da casa do pai, como tem muitos filhos que saíram da casa do pai. Esses dias eu e minha esposa, nós somos conselheiros regionais na 6ª região de juvenis. Mas eu prego acampamentos e acompanho juvenis há muito tempo, muito antes de ser conselheiro. E às vezes a gente começa a olhar no Instagram alguns juvenis que foram nossos juvenis há 7 anos atrás, há 8 anos atrás. Eu olho as fotos que eles postam hoje e meu coração, ele chora. Eram moços e moças que subiam no altar para louvar ao Senhor. Eram moços e moças que em um momento tiveram uma experiência poderosa com Deus, mas que saíram da presença de Deus e estão como esse filho amoral, gastando e vivendo dissolutamente a sua vida longe da presença de Deus. Isso é trágico. E eu sei que você conhece pessoas assim. Talvez não adolescentes, talvez não jovens, mas até mesmo adultos, que um dia já tiveram talvez nessa casa aqui com você. Pessoas que você conhece, pessoas que você já orou junto, pessoas que você já participou junto de algum acampamento, de algum encontro, de um face a face, de um encontro com Deus, de um momento marcante na vida, que você falou assim: puxa vida, que gostoso ver a presença de Deus se manifestando nesta vida. E hoje você olha para essa pessoa e fala assim: como é que pode alguém que um dia esteve na presença dele agora está nessa vida que está? Gastando a sua vida dissolutamente. E sabe qual que é a interrogação que a gente sempre tem na mente? É quando é que esse sujeito vai cair em si? Ele está fora de si.
Ele está fora de si, ele não está em plena consciência, ele está fora de si. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava falando a respeito de algumas coisas e orando por umas famílias lá, por alguns casais, e eu disse assim para ela: amor, você já percebeu que a maioria dos homens que traem as suas esposas ou que saem de casa para ficar com as suas amantes, a amante é horrível, é feia, a mulher é bonita, a mulher é gente boa, já percebeu isso? Ela falou assim: amor, na grande maioria é assim. E às vezes você olha e fala assim: caramba, como é que um cara desse está, onde que está a cabeça do sujeito desse? A mulher do cara é crente, a mulher do cara ajuda ele trabalhando, ajuda ele nas finanças da casa, a mulher do cara desse é fiel, cuida dos filhos, e ele vai abandonar a casa dele para uma pessoa que é infiel a Deus, uma pessoa que não tem nada de Deus na vida. Puxa, é tudo errado o que ele está falando, mas onde que está a mente desse cara? Onde que está a mente dessa mulher que fez isso, que abandonou a família, que abandonou o marido? Por um sujeito, e você pode ver, na grande maioria, é gente que não tem nada de Deus, que não tem nada de bom, que não tem nada de caráter, que não tem nada de positivo. Aí você fala assim: esse sujeito está cego, esse sujeito está cego, está fora de si. Quando é que ele vai cair em si? Agora, o fato de cair em si não é suficiente. O fato de conjecturar, olha só onde eu estou, não é suficiente. É preciso ação. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos e irmãs. Olha, um negócio que rasga o meu coração é ver um monte de crente, um monte de gente boa, tendo muita ideia boa, mas só fica no campo da ideia. Ele teve a ideia, ele conjecturou e disse: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi: não sou digno mais ser chamado teu filho. Ele conjecturou isso, e o verso de número 20 diz: e ele então se levantou e foi. Ele não ficou no campo da ideia, mas ele teve uma ação. Eu vejo muitas pessoas às vezes envergonhadas de voltar para a casa do pai. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim para mim: pastor, fulano não está vindo para a igreja porque ele está com vergonha de tudo aquilo que ele aprontou, tudo aquilo que ele fez. Ele está doido para voltar, pastor, mas ele está com vergonha de voltar. Ele está com vergonha da exposição, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar, da maneira que as pessoas vão olhar para ele. Ele está com vergonha. Quantas pessoas que ainda estão ali, eu preciso, já caíram em si, perceberam o erro que cometeram, mas ainda assim não tomam uma atitude. Esse filho pródigo, ele toma uma atitude, ele diz: eu vou me levantar, e eu vou. E verso 20, ele foi para com o seu pai. Ele foi para com o seu pai. É interessante que quando ele chega na casa do pai, você sabe muito bem que começou a ter uma festa naquela casa. E aí vem o filho moral, vem o filho certinho. E o filho certinho, verso de número 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltou, ao se aproximar da casa, ouviu a música e a dança, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Verso 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha o verso 30, vindo, porém, este teu filho, ele nem chama o cara de irmão dele, vindo por esse teu filho. Esse às vezes é o olhar de recriminação que a gente tem com essas pessoas que estão com vergonha de voltar. A gente diz assim: puxa vida, agora vai voltar. Às vezes o pastor acolhe, às vezes o ministério acolhe, às vezes o ministério abraça. A gente fala assim: mas como é que pode? O pastor não me abraçou desse jeito, nunca me abraçou desse jeito. É interessante que Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido, né? Ele fica indignado, fica furioso, fica bravo, irritadíssimo. Agora, olha que paralelo interessante. Um filho que resolveu sair da casa do pai para desfrutar tudo, e de repente cai em si e resolve voltar. E tem um filho que não saiu, mas mesmo nunca tendo saído, também nunca desfrutou. Nunca desfrutou da plenitude que a casa do pai tinha para oferecer para ele. Olha a indignação dele.
Puxa vida, esse teu filho gastou tudo e eu estou trabalhando com o Senhor dia a dia. E o Senhor nunca me deu um cabrito. Meu Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca chamou você para trabalhar para Ele. Mas Deus chamou você para trabalhar com Ele. Trabalhar para Deus causa fardo. Mas trabalhar com Deus causa alegria nos nossos corações. Um dos maiores erros que eu e você cometemos é fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Quantas vezes eu e você estamos aí cansados de fazer a obra, mas estamos cansados de fazer aquilo que Deus não pediu para que a gente fizesse. A gente cansa porque a gente está doido para trabalhar para Deus, mas nunca trabalhou com Deus. Eu me lembro quando eu cheguei em Cornélio Procópio, eu fui pelo menos na 6ª região, o primeiro missionário designado para um projeto social. Eu fui trabalhar durante 3 anos no Sombra e Água Fresca. E a gente chega da faculdade, né, Ramils? Né, pastora? A gente chega assim com muita bagagem, né, intelectual. E a gente fala assim, meu Deus, sei certinho como tem que fazer. O Carlos Ramos me ensinou como pregar. E aí a gente pensa que sabe tudinho como fazer. E durante mais ou menos 2 anos naquele projeto, tudo que, do ponto de vista do arcabouço que me foi oferecido na academia, eu comecei a tentar colocar em prática e nada foi para frente. E eu me esforcei, eu cansei de tanto me esforçar e as coisas não aconteciam. Um dia eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Ele falou assim, rapaz, está na dependência daquilo que você aprendeu lá na teologia. Aquilo lá foi muito bom para você, mas agora deixa a teologia de lado e viva o meu Espírito Santo. Viva agora debaixo daquilo que eu posso proporcionar para você. Até agora você trabalhou para mim. Comece agora a trabalhar comigo. Segura na minha mão e vamos junto. Irmãos, em 2 meses depois desse cair em si, aconteceu tudo que em 2 anos não tinha acontecido. Porque não é para ele, mas é com ele. Esse filho aqui está nessa, de trabalhar para o pai. Estou trabalhando para o senhor não está vendo? E o senhor nunca me deu um cabrito. Puxa vida, dentro da casa do pai, quantas pessoas dentro da casa de Deus, quantos homens e mulheres crentes, batizados há 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos, que nunca desfrutaram da plenitude que Deus tem reservado para eles e para elas. Quantos? São muitos, que estão vivendo uma vida mediana, estão vivendo apenas o natural, estão vivendo apenas aquilo que os olhos conseguem ver, sendo que Deus tem muito mais para dar. E partindo aqui para a gente encerrar, eu quero dizer para você como que o pai trata esses 2 filhos. E você sabe muito bem que essa parábola aqui Jesus está dizendo a respeito do pai. E como que o pai trata aqueles que não estão nem aí com nada, e aqueles que estão achando que estão fazendo certo, mas que só estão se esforçando demasiadamente sem fazer aquilo que necessariamente deveriam fazer. O tratamento do pai com o filho certinho, com o filho que ficou em casa, é o seguinte: esse teu irmão havia se perdido. Esse teu irmão agora foi achado. Por que você nunca me pediu um cabrito para fazer festa com os seus amigos? Porque tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Há um texto em 2 Reis, daquela viúva. A viúva que perdeu o seu marido, ela chega para Eliseu e diz assim: o meu marido era um dos servos dos profetas e ele contraiu uma dívida e agora o credor chegou e quer levar os meus 2 filhos. Aí ele pergunta para ela assim: o que você tem na tua casa? O que a gente fazer por ti? O que você tem na tua casa? Ela diz assim: eu não tenho nada, senão um tantinho assim de azeite. Então tu vai fazer o seguinte: você vai chegar na tua casa e vai pedir vasilhas vazias a todos os teus vizinhos, vai juntar, vai entrar na tua casa, vai fechar a porta do teu quarto e vai derramar o azeite. Mas você vai pedir, você tem que pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Sabe uma coisa que muitas vezes acontece com a gente às vezes a gente vai criando uma ideia de que pedir é algo ruim. Porque, por 2 maneiras, ou porque a gente vai ficando muito certinho, assim, a gente não quer fazer isso porque é constrangedor,
Ou porque a gente vê tanta gente que é tão pedinte, que chega a ser sanguessuga, e a gente não quer ser comparado a essas pessoas. E aí a gente fica entre um e outro e não cai naquilo que Deus quer que a gente faça, que é pedir, mas pedir acerca de algo que a gente realmente tem de necessidade, algo que realmente a gente quer para satisfazer o desejo do nosso coração, para satisfazer a gente. E a gente não pede. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou falar algo que Deus agora colocou aqui no meu coração. Tem um monte de gente aqui que está perdendo a oportunidade de ser um grande empreendedor, porque tem pessoas que poderiam ser o seu sócio, mas você nunca pediu para ser sócio teu. Tem pessoas que estão perto de você, que tem possibilidade de ajudar você, mas você nunca pediu, porque você ainda acha que não está certo isso. Tem coisa muito grande de Deus para você, às vezes tem que aprender que precisa pedir. E o pai fala assim, você nunca me pediu? E como que ele trata o filho mais novo? O filho mais novo ele trata assim. O filho vem correndo. Conjectura. Eu vou até a casa do meu pai. Eu vou voltar correndo para ele. Eu vou dizer para ele, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno mais ser chamado teu filho, então agora me recebe como um dos teus empregados. Levantou, ele foi. E chegando próximo à casa do pai, o pai o avistou. E ele então começou a dizer aquilo que ele pensou que falaria. E começou então a falar, pai, eu pequei contra ti, contra o céu, não sou digno. Pai, fica quieto, filho. Não fala mais nada. Pega o melhor roupa, pega a melhor sandália, pega o melhor anel, mata o melhor novilho, porque um filho meu havia se perdido, mas foi achado. Um dia ele saiu, mas hoje ele voltou. E um dia esta casa ficou em tristeza, mas hoje é dia de festa, porque o filho voltou para a casa do pai. Porque um filho reconheceu que longe deste lugar não tem lugar melhor para se estar. A gente está começando uma conferência infinitamente mais. E a gente precisa trabalhar com processos, porque senão não dá certo. Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus que gosta de processo. Se Deus não gostasse de processo, Ele tinha criado o mundo num dia só. Mas Ele criou tudo em 5 dias. No 6º dia fez o homem, no 7º Ele contemplou, porque Ele gosta de processos. Deus gosta tanto de processos que uma mulher para gerar uma criança demora 9 meses. Se Deus não gostasse de processos, em 10 dias um filho nascia. Deus gosta tanto de processo. Quando a gente planta uma árvore, ela primeiro precisa estabelecer as suas raízes na terra, para depois então ela aparecer. Porque Deus gosta de processos. E hoje eu quero trabalhar um processo com você, para que você possa desfrutar desse infinitamente mais de Deus para a tua vida. Você precisa entender pelo menos 3 coisas aqui. A primeira delas, talvez você seja um filho desses, que um dia saiu da presença dele, se perdeu, disse que queria desfrutar da vida, disse que queria mais, e foi para longe da presença dele, para longe da presença dele. Você talvez não chora mais na presença dele. Você talvez não tem mais o teu tempo de intimidade com ele. Uma das estratégias de Satanás para esse tempo é entretenimento. Hoje ninguém precisa sair da igreja para ficar longe do Pai. Hoje um celular é o suficiente para fazer isso com a gente. Hoje maratonar em séries é o suficiente para fazer isso com a gente. Pastor, é pecado assistir Netflix? Claro que não. Pastor, é pecado você mexer nas redes sociais? É claro que não. O único pecado é se isso toma mais a tua mente, o teu coração e o teu tempo do que a presença dele. Esses dias um rapaz perguntou para mim lá na igreja, pastor, é pecado assistir o UFC de madrugada? Eu falei, claro que não. Pode acordar de madrugada assistir o UFC, ninguém vai para o inferno por causa disso. Mas eu perguntei para ele, quantas madrugadas você acordou para poder ir para uma vigília? Quantas madrugadas você acordou para você dobrar o teu joelho e adorar a Ele? Porque não é o que a gente faz ou deixa de fazer, mas é a intensidade do que nós fazemos. Deus não está nem aí, queridos, com o que você faz. Deus olha a motivação do teu coração.
Porque tem muita gente fazendo muita coisa boa com a motivação errada. Quando Samuel chega para ungir Davi rei, Deus sopra no coração de Samuel e diz assim: não atente para a aparência, porque eu não olho para a aparência, eu olho o coração. É o coração que eu estou olhando. E a primeira ministração dessa conferência quer dizer para você, aonde que está o teu coração? Ah, eu quero infinitamente mais, eu quero, tá, mas onde você está? Aonde você está? Aonde que está a tua mente, onde está teu coração? Que tipo de filho que você é? O quanto da tua vida você tem derramado na presença dele? Um dos episódios mais marcantes de Davi, pastor Ramilson, para mim, é quando ele chega diante de uma terra e o rei diz assim para ele assim: olha, eu vou te dar um pedaço dessa terra aqui para você levantar um altar. Ele fala assim: não, dado eu não quero, porque eu não posso dar para Deus algo que não me custe nada. Puxa vida, o que você tem dado para Deus? A sobra do teu tempo, a sobra da sua força, a sobra do seu dia. Ah, eu faço devocional à noite. Que legal. E aí, como é que você faz? Eu começo fazendo na cama, quando eu vejo, já estou dormindo. Pois é. Nós não damos mais a nossa primícia para o Senhor. A gente só dá aquilo que sobra, quando dá. O sujeito gasta 8 mil, 10 mil no celular. É pecado? Claro que não. Escute isso, não é pecado você possuir coisas. O pecado é quando as coisas possuem você. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor celular. Enquanto você for o dono dele, amém. Mas o dia que ele for o teu dono, aí está tudo errado. Aí você gasta 8 mil no celular, 10 mil no celular, mas para dar 10 reais de oferta, meu Deus do céu, tem um escorpião na mão. É o resto para Deus. 2, 3 horas, 8 horas, 10 horas, uma madrugada inteirinha assistindo Netflix. Pode assistir, irmão. Mas puxa vida, quando tiver uma convocação para você adorar ao Senhor de madrugada, não fique dizendo que eu estou cansado, estou com sono. Vamos para a conferência Infinitamente Mais, vamos. Deus tem infinitamente mais? Tem, mas puxa vida, tem tudo a ver com a nossa disposição neste lugar para que o infinitamente mais seja liberado sobre as nossas vidas. Não é o simples fato de estarmos aqui que vai fazer a diferença. É a maneira que nós nos comportamos aqui que faz a diferença. Quanto tempo eu tenho? Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão, quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, nós já tem 1 hora. Deixa eu liberar um negócio aqui, pastor. Posso, pastor Dinei? O fato de nós estarmos neste lugar não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que vai fazer a diferença é a maneira que você vai se comportar neste lugar. É o jeito que você está aqui. Atos dos Apóstolos conta para nós uma história que é muito interessante. Eu preciso liberar isso para você aqui. Atos 20, a partir do verso 7, diz que Paulo estava pregando em Troade. E diz que era o primeiro dia da semana e era um dia de Santa Ceia, porque tinha o partir do pão. E ele se prolongou e foi até a meia-noite. E tinha um jovem chamado Eutico ali que estava sentado na janela, adormeceu, foi vencido pelo sono e ele caiu do 3º andar. Coisa interessante, queridos, aqui no verso 8 diz que naquele lugar havia lâmpadas, era um cenáculo onde eles estavam reunidos, e havia lâmpadas ali. O fato de ele ter sido convidado para um lugar onde tinha ministração da palavra e tinha comunhão, não foi o suficiente. Porque a maneira que ele se comportou lá foi uma maneira equivocada. Sabe onde ele sentou? Ele sentou na janela. O texto fala que a casa tinha tochas, lâmpadas, para poder iluminar o ambiente, porque lá fora estava escuro. E ele sentou na janela, entre trevas e luz. Ficou no meio do caminho, entre trevas e luz. Um pouquinho da luz, mas também um pezinho nas trevas.
não tem nada demais eu mandar essa mensaginha aqui não. Não tem nada demais eu ver isso aqui não. É o comportamento dele. Ele foi para um lugar de glória, foi para um lugar que tinha infinitamente mais, mas o jeito que ele se comportou naquele lugar foi equivocado. O fato dele estar no ambiente onde tinha palavra, onde tinha presença de Deus, onde tinha unção de Deus, não foi suficiente, porque o jeito que ele se posicionou foi errado. Ele sentou na janela entre luz e trevas. Aquelas luzes não eram apenas para iluminar o lugar, mas também era para aquecer o lugar. Você sabe que naquele lugar, naquela região geográfica, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Aquelas tochas ali não estavam única e exclusivamente para iluminar o ambiente, mas também para aquecer o ambiente. E o fato de ele sentar na janela diz o seguinte, olha, ele está sentado entre o frio e o quente. E Apocalipse diz assim, uma orientação a uma das igrejas, ele diz assim, olha, porque você não é frio e nem quente, porque você é morno, eu tenho vontade de vomitar você da minha boca. O cara ficou na janela, entre o frio e entre o quente. Uhul, hoje vai ter uma conferência, vamos lá para a conferência, vamos, então vamos. O sujeito foi, o Eutico foi, ele entrou lá, mas a maneira que ele se comportou lá foi totalmente equivocada, aquilo que estava sendo liberado naquele lugar. Ele sentou entre luz e trevas, entre o fogo do Espírito que estava ali para ser derramado, mas ficou um pouquinho também no frio, ficou morno. O tempo passou e sem tomar uma decisão, ele caiu. Sabe de uma coisa? Ninguém cai quando senta. Eu acho interessante o verso 9, diz que ele foi vencido pelo sono. O sono é um aspecto da carne. Ele foi vencido pela carne. Às vezes começa a brincar com as coisas. A gente senta na janela assim, e de repente a carne vem e vence. Eles falam assim, não, fica tranquilo. Cara, sai da janela, pode cair não. Opa, cai nada. Ih, rapaz, a carne não vai me vencer não. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele caiu. Quem somos nós? A gente não pode brincar com as coisas sérias não. Então o fato da gente estar aqui não é o suficiente. A gente precisa se comportar da maneira condizente com o ambiente. Então eu estou no ambiente de glória, estou no ambiente onde a palavra profética vai ser liberada, estou no ambiente onde Deus está dizendo que vai fazer infinitamente mais para mim. Como que eu vou me comportar nesse ambiente? Vou ficar sentado na janela ou vou entrar com tudo no fogo e na luz? Eu vou ser um filho que fica reclamando, murmurando? Mas pastor, eu estou tanto tempo, pastor, com Deus, eu estou tanto tempo com Deus, eu não desfruto de nada de Deus. Sabe por quê? Porque talvez você ainda está vivendo um período de filho imaturo. A palavra filho, no grego, ela tem dois significados. Existem duas palavras no grego para filho. Teknon e huios. Filho maduro e filho imaturo. O meu filho Lucas ali, ele tem 7 anos. Tem 7 anos. Se eu tivesse um filho mais velho, de uns 18, ia chegar para mim e falar assim, pai, tudo que é teu é meu, né? Eu ia dizer, claro, filho, tudo que é meu é teu. Pai, o seu carro também é meu? Claro que é. Então posso dar um rolê com os amigos? Claro, você tem carteira de motorista, 18 anos, pode dar um rolézinho com os amigos. Aí o Lucas viu, filho mais velho, conjectura aqui, tá? Chega para mim e fala assim, pai, oi filho, tudo que é teu é meu? Claro filho, tudo que é meu é seu, então me dá a chave do carro. Eu disse, claro que não, cara, você ainda não tem maturidade suficiente para desfrutar disso. Então não é o fato de sermos filhos que vai nos garantir o direito de desfrutar de tudo, é o fato do nosso amadurecimento enquanto filhos na presença dele. É isso que vai liberar o máximo de Deus para as nossas vidas. Está entendendo? Esse filho que ficou em casa era um filho imaturo. Tinha tudo ali, mas não desfrutava. O filho que foi embora, mais imaturo ainda, achando que longe da casa do pai poderia desfrutar de alguma coisa. Eu quero dizer para você hoje, em nome do Senhor Jesus, este é o primeiro dia da conferência Infinitamente Mais. E a maneira que você vai se comportar durante esta conferência está totalmente ligada àquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida. É por isso que eu estou ministrando essa palavra no primeiro dia.
para que a partir de hoje você tome uma decisão na tua vida a respeito do que você quer até o final dessa conferência. Qual vai ser o teu comportamento aqui? Que tipo de filho que você é? Será que você precisa cair em si em alguma área da sua vida hoje aqui? Sabe por quê, queridos? Em nome do Senhor Jesus, entenda isso. Deus está presente neste lugar. E por mais que os olhos das pessoas talvez olhem para você meio desconfiado, deixa eu dizer uma coisa para você, os olhos de Deus passeiam sobre ti dizendo: filho meu, filha minha, eu estou aqui. Mas Deus, eu fiz tanta coisa errada. Fica quieto, vem aqui que hoje eu quero colocar sobre ti a melhor roupa, a melhor sandália, o melhor anel, e eu quero matar o melhor novilho, porque hoje eu quero fazer para você uma festa. Hoje Deus quer fazer para você uma festa. O nosso Deus é um Deus festeiro. O nosso Deus é um Deus que gosta de festa, é um Deus que gosta de dança, de barulho. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de festa. Ele celebrou o filho. Qualquer outro pai diz assim: tá vendo? Bem feito, viu? Não falei para você que você ia ter que voltar? Agora volta aí, ó. Não, o pai abraçou, o pai acolheu, o pai disse assim: vem cá, filho. Vem cá, vou colocar em ti um anel, vou colocar em ti uma sandália, vou colocar em ti a melhor roupa. Vem, filho. Cair em si muda totalmente a nossa história. A história de Alfred Nobel mudou totalmente. De mercador da morte a um prêmio com seu nome. Um prêmio de paz. Cair em si. Cair em si. Posso convidar você para se colocar em pé, por gentileza? Queridos, não tem outro lugar para a gente estar. Não existe outro lugar. É só a presença dele que é capaz de satisfazer a gente. Você pode correr para esse mundo aí que não vai ter jeito, não. Mas o jeito que você vai se comportar aqui vai fazer toda a diferença. A maneira tua como filho na casa do Pai. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. E eu queria que você tivesse pelo menos um minuto de reflexão a respeito da tua vida, da tua história. Estamos iniciando um tempo de avivamento, de glória, de graça de Deus, de unção de Deus. Mas eu não posso chegar diante de Deus de qualquer maneira. Eu não posso me apresentar para Ele de qualquer jeito. Eu não posso me comportar nesse ambiente sentando na janela. Não, aí não. Eu preciso chegar com uma certeza, uma convicção de que o meu Pai me deseja. O meu Pai me perdoa. O meu Pai me abraça. Quantos aqui, queridos, que estão, puxa vida aí, né, nesse tempo de pandemia, necessitados de um abraço. Um abraço é tão terapêutico, é tão bom. Um abraço cura tanto. Deus quer abraçar você hoje. Existem moças aqui, homens aqui, que cometeram alguns erros no passado e ainda estão aí se martirizando, angustiados por erros que cometeram lá no passado, achando que isso foi ponto final, que não são merecedores daquilo que Deus tem reservado, que jamais vão desfrutar desse infinitamente mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Pai já te chamou e disse: filho, fica quietinho aí, para de falar porque eu já sei de tudo. Eu só quero agora te abraçar, eu só quero agora dizer para você que você está perdoado. Eu só quero dizer para você agora que você tem uma nova chance. Eu só quero dizer para você agora que eu quero que você amadureça, que você cresça em maturidade, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para você. De tudo aquilo que eu tenho para você. Eu quero levar você para um ambiente muito maior, muito mais alto, para que nesse ambiente você possa ver coisas que onde você está hoje você não consegue ver. Quando eu cheguei lá em Cornélio Procópio, o primeiro apartamento que nós moramos era num prédio, a gente morou no primeiro andar.
A única coisa que a gente via era alguns telhados de algumas casas. A gente ficou ali quase 3 anos. 2 anos. Depois a gente mudou para um outro prédio e agora a gente mora no último andar. Quando eu subi no último andar, Deus ministrou um negócio poderoso no meu coração. Ele falou assim, você reclamava, né, que você não conseguia ver nada lá no primeiro andar, né? Nesse prédio aqui, as pessoas que estão no primeiro andar não vê o que você vê. Quem está no segundo andar não vê o que você vê. Quem está no terceiro não vê. Ninguém vê o que você consegue ver aqui de cima. Você está no último andar. Daí Deus ministrou no meu coração. Você está vendo só? Aonde eu quero levar os meus filhos? Eu quero levar os meus filhos a verem coisas que quem está embaixo não consegue ver. Eu quero levar você para um nível muito mais alto, muito mais elevado. Aí quando Isaías escreve lá no capítulo 55, a partir do verso 6, 7, 8, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixa o perverso seu inimigo, seus pensamentos e volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. E vem para os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais elevados que os teus. E vem para o meu caminho, porque o meu caminho é mais elevado que o teu. Puxa vida, Deus está querendo levar a gente para um caminho, pensamento mais elevado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, escute aqui. Deus tem mais para você. Não, você não está entendendo, Deus tem mais, Deus tem sobrenatural para você. Deus tem riquezas e tesouros escondidos para você. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não, você não entendeu ainda. Nada do que você viu ou ouviu até agora é capaz de ser decifrado a ponto daquilo que Deus ainda quer colocar sobre a tua vida. Deus não quer te fazer um bom profissional, Deus quer te fazer o melhor profissional. Deus não quer te fazer um bom pai, Deus quer te fazer o melhor pai. Deus não quer te fazer uma boa mãe, Deus quer te fazer a melhor mãe. Deus não quer te fazer uma pessoa mediana, Deus quer te fazer uma pessoa excelente. Excelente. Meu irmão, sabe qual que é o maior inimigo do melhor? O maior inimigo do melhor é o bom, não é o ruim. O maior inimigo do melhor é o bom. Meu casamento assim tá bom, meu trabalho assim tá bom. Deus não tem o bom para você, Deus tem o melhor. Deus tem infinitamente mais para você. É tempo da gente chegar hoje aqui. Primeira atitude nossa nesse primeiro dia de conferência, falar assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu já fui filho amoral. Fiz tanta coisa errada. Talvez você já pediu perdão para Deus, mas você sente ainda que não está pesado, tem fardo sobre ti. Não tem como chegar com Ele com fardo. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que Deus tem para você é alívio, não é fardo. Talvez você foi esse filho moralista, tudo certinho, nunca saiu da presença dele, mas nunca desfrutou na casa aquilo que ele tinha para ser, imaturo ainda. Primeiro dia de conferência é dia da gente crescer em maturidade no Senhor, para que a partir de amanhã, depois de amanhã, tudo aquilo que Deus tem reservado para você, você possa desfrutar. Amém? Vamos orar para isso? Vamos orar? Queria que você colocasse a mão assim sobre o teu coração. E se você entende, queridos, nesta noite, que você precisa dizer assim: Senhor, eu ainda tenho aqui um negocinho no meu coração que eu acho que isso aqui pesa em mim, eu preciso me liberar. Eu estou preso lá no passado, estou preso lá no futuro, estou preso a palavras que me disseram, a coisas que eu ouvi, Pai amado. Estou preso a uma angústia, estou preso porque papai não foi pai para mim. Estou preso porque ele disse para mim que eu nunca seria nada. A mãe disse para mim que eu não prestava. A mãe disse para mim que nada ia dar certo. Talvez você está preso a esta palavra. Ei, acolha a palavra de Deus para você, dizendo para você: filho meu, filha minha, pode vir, porque eu vou te fazer muito mais do que você pensa que eu posso fazer. É tempo de você se liberar de tudo aquilo que você ouviu, que travou você. Tem coisas que estão travando você. Você percebe que está travado em alguma área da tua vida? Você percebe que tem coisa que é para você estar além, mais longe, está paradinho ali ainda, travadinho. Você fala assim: meu Deus do céu, parece que eu dou 3 passos para frente, quando eu vejo recuei 5 para trás. Para com isso, isso não é de Deus para você. Deus quer que você avance. Então eu quero que você ore agora em nome do Senhor. Se você identifica isso na tua vida, comece a orar. Depois eu vou orar por você. Depois eu vou orar por você. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, num ambiente preparado, Pai amado, para a manifestação da Tua glória. E nós estamos aqui, Pai amado, porque entendemos que muitas vezes nas nossas vidas nós equivocadamente, Pai amado, resolvemos sair da Tua presença. Mas não tem outro lugar melhor do que a Tua presença.
Então hoje, Pai amado, nós estamos diante de Ti. E se tem algo no nosso coração que pesa, se tem algo na nossa mente, Pai amado, que nos distrai, que rouba a plenitude do Senhor sobre nós, nós queremos dizer, Pai, nós queremos entregar isso a Ti hoje aqui. Entregar no Teu altar. Para que o Teu infinitamente mais, de fato, de verdade, se concretize nas nossas vidas. Nós não queremos viver apenas na expectativa de que o infinitamente mais vai acontecer. Nós queremos viver o infinitamente mais. E se porventura, Pai, estamos tanto tempo na Tua casa, somos crentes, Pai amado, assim como eu, que praticamente nasceu dentro da igreja, mas que ainda não tem desfrutado, Pai amado, só tem vivido, Senhor Deus, de contar testemunho dos outros, Pai amado, não, nós queremos contar agora o nosso testemunho. Nós queremos abrir a nossa boca e dizer assim, Deus fez isso aqui na minha vida. Antes eu era, agora eu sou diferente, tudo se fez novo na minha vida. O infinitamente mais de Deus agora está sendo derramado sobre mim. A minha casa era uma bagunça, mas hoje a minha casa é uma bagunça santa. Hoje aqui na minha casa tudo acontece de uma outra maneira. Hoje meu casamento é um casamento maravilhoso. Hoje eu sou um pai melhor, um sacerdote na minha casa. Hoje eu sou uma mulher abençoada. Hoje eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero viver o melhor de Deus.